embaixo agora, não no final, mas um pouquinho depois, está escrito assim, um bom dicionário bíblico. Acharam? Sim. Isso. É fundamental porque não é aconselhável pesquisar os conceitos bíblicos em outros dicionários que não possuem condições de fornecer uma compreensão clara do termo e da época. Isso é importante, viu, gente? É muito importante. Dicionário Você Ah, pesquisar. interpretação bíblica, né? Não gramatical da palavra. Isso. E aqui é um livro de chave bíblica, né? Chave bíblica. É um livro? Eu devia ter trazido agora, mas não. Posso fazer uma indicação? Então? Depois eu vou tirar foto deles então para vocês, posto lá alguns livros de recomendação, tá? Lá no finalzinho, outros materiais importantes são os comentários bíblicos, não só os dicionários bíblicos, comentários também, tá? Pois após os estudos pessoais da Bíblia, eles serão fontes para um paralelo, ou seja, para ver se a interpretação bíblica é coerente. Uma Bíblia comentada? Não. Não. A Bíblia comentada, eu tenho dificuldades com ela. Tá? Você vira ao dicionário comentado, é isso? Dicionário bíblico, isso Não, mesmo. dicionário bíblico, mas não comentado. Não, dicionário bíblico. Só a interpretação daqueles assuntos. Isso mesmo. O dicionário bíblico, ele é um exemplo, ele vai de A a Z. E aí ele vai entrar desde profetas, regiões, ele vai te dar várias de. Vamos supor, ele vai falar sobre Abraão, ele vai falar sobre. Não. Sendo específico na minha pergunta. Então, Bíblia interpretar não é interessante. Então seria interessante. É só uma ferramenta, mas não pode se basear nela. Porque a Bíblia. Porque a Bíblia. Olha só, se você pega uma Bíblia comentada, se você pega de um autor, ele vai te dar um comentário dele. Se você pega de outro autor, ele vai dar outro comentário. Aí você pega de outro autor, vai dar outro comentário. Então, é melhor então você pegar eles todos para fazer um resumo. Eu não conheço, nem sabia que tinha, tu comentasse. Mas gostaria de saber tem várias se teria uma valida, né? Sim, algumas Bíblias boas que estão saindo é do Saião, tá? Do Saião, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Esses é mais, assim, dá pra são bons teólogos. Tá? São bons teólogos. Esses são presbiterianos, ó. E esse é batista. Tá? E digamos, se tu quiseres aprofundar num assunto do Novo Testamento e tal. Isso. Aí você vai pegar um interlinear, tá? Interlinear. Você vai pegar um livro só sobre interpretação bíblica, tá? Você vai pegar um dicionário bíblico, tá? Aí você pode estudar eles para você entender. Só que a minha pergunta é que eu, depois de ter lido o livrinho, digamos assim, ele pede para tu se afundar na doutrina da, digamos, autonomia batista. Certo. Digamos, só tu olhar os pregadores, né? Nem tu olha o Marcos Feliciano pregar, tu olha o Nicodemo, é totalmente diferente. Diferente, totalmente. Então, digamos, esses livros também, por eu estar na Batista, eu tenho que ter um cuidado de escolha, porque o público aqui, no caso eu pregar aqui, ele tem uma doutrina diferente da Assembleia. Mas olha só, é isso que... Aí, não errar, o perigo que você precisa cuidar é do que o autor está querendo dizer. Porque às vezes o autor está dizendo o pensamento dele. Não é a palavra em si, mas sim. Entende? Não é uma interpretação bíblica. É uma palavra dele. Então ele vai usar aquilo. Agora, o importante é quando você pega o autor, por isso que eu estou citando esses dois aqui, porque mesmo presbiteriano, eles dão uma interpretação verso por verso. Ele trabalha os versículos e os seus contextos daquilo que estava acontecendo lá, o assunto, e depois ele traz uma aplicação. E aí, isso precisa cuidar um pouquinho nisso. Né? Saiu Augusto Nicodemos. E o Hernandes Dias Lopes, deve ter outros aí bons também. Né? Mas eu vou citar alguns depois. Eu coloquei, eu acho que alguma coisa lá também no grupo. Nicodemos. A minha Bíblia, por exemplo, tem um dicionário no final.
Sim, é bom. Dicionário é uma coisa. Sim, Tá? dicionário, né? Comentário. Isso. Dicionário é uma coisa. O que vocês Significado. precisam cuidar é isso aqui, ó. Ó, Livro quer de ver, ó? estudo é interessante. Abre a sua Bíblia. Ó, isso aqui, ó. Precisa cuidar. Sim, são comentários. Né? Comentários. Isso precisa cuidar. Referência. É. Tu leu o comentário ali, faz um tempo que tá louco. Leu? Estudo. Eu tenho também o Ray James lá. Olha só, gente, vamos lá pra gente aproveitar o máximo aqui, que ainda tem algumas coisas que eu preciso passar. Olha só, página 67, pra gente finalizar esse livrinho aqui. Pastor, eu vou ter que ir para um viajante agora. Ô, meu irmão. Tem a prova? Tem Pra fazer? a prova de qual? É terceiro? Não tem. Não tem a. Estão começando a mensagem bíblica? Ah, não, essa não, mensagem bíblica. Não, a outra. A outra foi de... Interpretação. Ah, não, a interpretação eu não passei ainda? Não, estou esperando. Qual que você me entregou? O senhor não deu a interpretação ainda. A gente termina o módulo, o Então senhor eu deu não a prova. peguei, então eu não peguei nada. Nós terminamos o Fala com o módulo Gabriel, na então. última aula. Tá, então foi por isso. Aí eu passo, já pego o Gabriel que ele vai mandar, eu já mando para todos, tá? Eu vi que o Cristiano, eu até imprimi, Cristiano, a sua mensagem. Não, deixa quieto. Não, eu imprimi. Mas tu legal. Deixa quieto. Tem que pregar um pouquinho isso aí, É, um resumão. Então, eu ia usar para trazer umas... É bom, eu tô viajando. Fica tranquilo, eu vou fazer uma. Meu, como é que chama? Aqui, ó. Eu vou fazer uma live e tu vai acompanhando. A mensagem do Cristiano é Mateus 6,6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que em secreto o recompensará. Aí ele colocou o tema, o consultório de Deus. Tá? Aí ele colocou uma introdução, ele colocou um link aqui, né? Aí ele deu uma introdução aqui. Não dá pra nós dar uma olhada. Então, aí ele colocou a oração transitória. Muitos homens e mulheres chegaram com questionamentos para Deus. O Senhor Jesus e o Espírito Santo, e ambos confortaram seus pacientes de uma forma tão doce e imperativa, que os mudaram de tal maneira que suas biografias foram redigidas no livro mais vendido do mundo, que é a Bíblia. E um desses foi. Aí ele colocou pontos de apoio. O consultório de Deus era também no monte. Aí ele colocou um texto, depois ele colocou o consultório de Deus, de Jesus, podia se avistar, O primeiro fala sobre Moisés, né? Que ele subia no monte Tá. para falar. se avistar as estrelas. Esse era o João 3, de 1 a 2. O Nicodemos, consultório do Espírito Santo pode ser no terraço. Pedro. Atos 10, 9. O consultório do Nosso Senhor pode ser no nosso quarto. Tá? Aí conclusão ele colocou. Tá? Há quanto tempo você não conversa com Deus? A conclusão, né? Tá, como você vai embora, eu ia deixar de falar para você falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Ah, tá bem. Por isso que ele tá indo embora, né? Tá? Foi tudo friamente calculado. Ele olhou no relógio, me deu duas cutucadas e foi embora. Bah, entreguei. Levou 3 horas pra fazer isso aí, professor. Não foi fácil. 3 horas só? 17 bastante. Vamos viajar. Não? Quem falou? Não deu tempo, eu não consegui. Levou energético. Olha, o homem só no energia. Nós vamos. Tchau, pessoal. Boa viagem. Vou cruzar alto agora e depois amanhã pra Santa Maria. Tá, Cristiano, depois eu passo então lá Hoje hoje. é dia de namorar. Daí amanhã é dia de viajar. Vai ter o batizado da moça e padrinho. Tá. Oi, tchau, pastor. Gente, boa viagem, viu? Ah, o senhor vai pedir outro sermão? Pra fazer? Não, você vai pregar essa aqui ainda depois. Na próxima aula. Olha só, princípios gerais da interpretação, 67. 5.1. Esta abordagem sobre os princípios da interpretação bíblica de maneira alguma é exaustiva. Ou seja, não se reúne todos os tópicos desta área de disciplina que, como já visto anteriormente, chama-se hermenêutica. Princípios básicos, 5.2. Procure aí, das escrituras, para que, bem no meio, o estudante das escrituras para que leia diversas vezes o texto bíblico antes de pregá-lo.
Acharam? Comigo? Aí continua. Uma das razões de segurança de comunicar a mensagem era o fato de ter lido e relido o texto por mais de uma dezena de vezes. Em Certo? diferentes versões. É. Aí depois... Hã? Em diferentes versões. Diferentes versões. Aí depois ele continua. Quanto mais um texto é lido, mais percepção e clareza se adquire de sua ideia principal. Certo? Isso aqui só para a gente passar por cima um pouquinho, tá? Aí entra o que eu vou entrar agora. Na outra parte, 68. Uma leitura atenciosa é aquela em que, depois de várias releituras, o leitor começa a conversar com quem? Com Deus. Não. Consigo mesmo. Página 68. Uma leitura atenciosa é aquela em que, depois de várias releituras, o leitor começa a conversar com quem? Com ele mesmo, se questionando? Com o texto, fazendo questionamento. Isso aí. Isso aí. Qual é a primeira coisa que ele pede para o texto? Que ele conversa com o texto? Quem, o que, onde, quando, como. Quem? Vai devagar aí, mãe. O quê? O que? Onde, Onde? quando Quando? e como. E como? Eu acho que esse cara tá louco conversando com ele. Tá? Depende se é a passagem Tá bom, bíblica, tá conversando conosco. Olha só. Observações dos textos de uma passagem bíblica. Aí procura aí. Daqui. Acharam? Mais para baixo. Sim. Daqui depreende-se o quanto um estudo sério e exigente em todos os aspectos. Dedicação na leitura, pesquisa de tempo, oração, meditação e compreensão. Certo? Lá no final, os erros cometidos nesse sentido acontecem porque as pessoas não sabem fazer a distinção entre um relato histórico e um livro de sabedoria, ou ainda de um livro profético, ou uma epístola, ou uma carta. Tá? Tudo isso tem distinção dentro da Bíblia. Tá? Estudo de palavras e significado, página 69. Outro erro comum é quando as pessoas fazem a leitura de um texto bíblico e, ao ter dificuldade de compreender o significado de uma palavra, pesquisam o seu sentido em um dicionário simples. Tá? É o que nós estamos falando. Precisa ser algo mais aprofundado. Esse é um outro erro. Tá certo? Vamos pensar agora nessas palavras. Tá? Eu vou dar um texto para vocês que eu passei para vocês. Não passei? Uma mensagem? Eu acho que foi esse aqui. Eu trouxe. São Zé explica a vida. O que você trouxe? O texto que você passou. O que tá sendo? O que você passou. Que texto é esse? Eu vou usar. É difícil. Sempre viu? Eu imprimi. Na hora deu. Tá. Imprimi porque eu juro que eu ia fazer a minha mensagem de tarde, pastor. Porque senão eu Preço sem faço açúcar. tantas chamadas. Ah, não fomos só nós que fizemos. Carlson, É saudável. Gente, vocês conseguem enxergar? Eu sou mais. Deixa eu ver, peraí. Um pouquinho mais relatos. Não, vai ter Sim. que... É. Consegue? Isso, olha só. João capítulo 15, versículo 7. Tá? A oração do ponto de vista de Deus. Certo? Eu já preguei isso aqui, eu acho. Pode ir. Vamos ver o que você consegue ver. Melhorou? Agora? A oração do ponto de vista de Deus. Certo? João capítulo 15, versículo 7. Qual é esse texto? Vamos lá. João 15, 7. O que diz lá? Quem achar pode ler. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tá. Se permaneceres em mim e eu em vós, tudo aquilo que você pedir. Será feito. Que coisa boa, né? Isso é bom. Isso é bom, né? Tudo. Isso dá uma pregação que tá bom. Olha só, para você poder dar base naquilo que você quer transmitir,
você precisa primeiro dar um contexto do que é realmente essa questão do que nós vamos receber. O que Deus vai nos dar. Então, assim, na verdade a nossa oração é sempre assim: Deus, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Agora, você já perguntou para Deus a questão de quando ou como você deve falar com Deus ou orar com Deus? Você já perguntou como você deve orar para Deus? Tem um texto da Bíblia que diz que as nossas orações, o Espírito Santo ela leva com gemidos inexprimíveis diante de Deus, né? Como que nós devemos orar então? Nós precisamos perguntar o texto. Eu devo orar em meu favor? Em favor das pessoas? Eu devo orar como? Uma pessoa que está no leito de morte. Você deve